Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Maria Eduarda Teixeira dos Santos, sou estudante de medicina aqui no Distrito Federal e eu estarei ministrando para vocês a aula de linguagem e afasias. Bom, pessoal, então antes de começar a nossa aula, eu deixei para vocês aqui o meu Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar lá. Se vocês quiserem também esses slides, me mandem uma mensagem que eu envio para vocês, tudo bem? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a definição de linguagem, tá? Então, linguagem são todos os sons, gestos e símbolos que têm por objetivo uma comunicação, tá? A linguagem vai chegar ao nosso cérebro através dos sistemas visual e auditivo, ou seja, visão e audição, e nós vamos produzir a fala e a escrita com o nosso sistema motor. No livro Neurociências está escrito que a definição de linguagem é assim: sistema de representação e comunicação de informações que usa palavras combinadas de acordo com regras gramaticais. Diante disso, o que é importante a gente saber aqui? Que a comunicação e a linguagem elas só serão efetivadas por causa dessas regras gramaticais. Então, elas são geridas por essas regras e são essas regras que vão definir o nosso entendimento e nossa comunicação corretamente, tá? Então, a linguagem ela também é expressa por gestos, pela escrita e pela fala, tá? Como objetivos da linguagem nós temos fornecer informações, expressar emoções, comentar sobre passado, futuro, presente. E uma coisa muito importante também é produzir a ficção. Então, histórias, narrativas, poesia e arte. Para que a linguagem se efetive corretamente, e nos estudos das linguagens, os teóricos colocam alguns tipos de níveis funcionais da linguagem. Fonemas são todos os sons fundamentais que são regidos por regras fonotáticas. O que isso quer dizer? Fonemas são todos os sons que nós temos em um determinado idioma. Um exemplo que eu posso colocar para vocês são as vogais, mas não são as vogais pura e simplesmente A, E, I, O, U. Nós sabemos que nós temos as vogais abertas, as vogais fechadas, nós temos o O e o O, por exemplo. Então é importante vocês saberem que são os sons que nós temos num determinado idioma, no português, por exemplo, tá? E o que são essas regras fonotáticas? São regras que vão determinar a combinação desses sons para formar uma palavra ou para formar um morfema. Morfemas, então, que é o número 2 da nossa escala hierárquica que eu estou apresentando para vocês aqui, são as menores unidades de uma língua que possuem significado. E como exemplo, eu coloquei para vocês aqui os prefixos e os sufixos. Então, por exemplo, nós temos a palavra leal, a palavra pura e simples. Se eu coloco o prefixo des, percebam que essa unidade aqui atribui um novo significado à palavra. Então, de leal para desleal, nós temos uma completa mudança de significado. Então, nós sabemos que esse des aqui possui um significado que pode mudar o significado de outras palavras ainda. E como sufixo, nós poderemos colocar aqui como exemplo para vocês o S, que adiciona o significado de plural às palavras, tá? Então, por exemplo, educado, educados, tá? E a sintaxe é a ordem de organização das palavras e frases em cada idioma. Por exemplo, no português, como nós aprendemos desde o ensino fundamental, sabemos que a ordem das frases, a ordem direta, a ordem mais correta e mais utilizada é sujeito, verbo, complemento. No inglês, há uma mudança. Em outros idiomas, há ainda uma mudança. Então, esses níveis funcionais que eu estou apresentando para vocês, elas são regras, mas mudam para cada idioma. Há variações, tá? Então, recapitulando, fonemas são sons, morfemas são menores unidades de uma língua que possuem significado,
Então, por exemplo, os prefixos e os sufixos. E a sintaxe é a ordem de organização de frases de cada idioma. Por exemplo, sujeito mais verbo mais complemento, que faz as frases do nosso idioma português. Bom, e o que diferencia a linguagem dos seres humanos da linguagem em animais? Há muitas controvérsias em relação a isso. Então, alguns cientistas acham uma coisa, outros acham outras, mas eu coloquei aqui para vocês um geral em relação a isso. Bom, para definir uma linguagem, como a gente já estudou, é preciso a vocalização, não necessariamente a voz, mas, por exemplo, na linguagem de sinais, emite uma comunicação através dos sinais. Significação, toda linguagem tem que ter um significado. Você tem que ser entendido pela outra pessoa para realmente haver uma comunicação. E elas têm que ser regidas por regras gramaticais. A linguagem dos animais, a vocalização não é como a vocalização dos seres humanos, porque o nosso aparelho fonador, ou seja, a nossa anatomia, ela é propícia para que haja a vocalização, ou seja, a emissão de sons pela voz. Nos animais, isso é muito restrito. Além disso, a nossa significação, o significado da nossa comunicação, da nossa linguagem, das nossas palavras, é completamente além de toda a significação que já foi observada pelos cientistas nos animais. Então, pode haver significado, por exemplo, de medo nos animais, de fuga, mas com a linguagem humana, nós sabemos que vai muito além disso. Nós podemos, por exemplo, como eu já citei, criar arte, poesia, falar sobre nosso passado, nosso futuro, presente, nossos medos, angústias. E na linguagem dos animais, ainda não foi observada uma regra gramatical que faça toda a construção da linguagem deles. Nós sabemos que cada idioma tem regras, mas nos animais ainda não foi observado esse tipo de fenômeno das regras gramaticais. Então, nós sabemos que a linguagem humana ela é criativa. Ela limita-se apenas pelas regras gramaticais. Ou seja, se não fosse as regras gramaticais, nós teríamos infinitas combinações de fonemas, morfemas, para poder fazer a nossa comunicação, a nossa linguagem. Então, ela é praticamente infinita. Ela limita-se apenas pelas regras gramaticais. E o nosso aparelho vocal é estruturado, ou seja, são mais de 100 músculos que trabalham desde os pulmões até a nossa boca, então incluindo a laringe, para poder efetivar a nossa comunicação, a nossa vocalização com significado regida por regras gramaticais. Então, sobre os bebês e a fala, nós pouco sabemos como o processo ocorre em si. Mas eu vou colocar para vocês aqui algumas idades e características já de cada idade em relação à linguagem. Então, nós sabemos que aos 6 meses, o bebê já consegue balbuciar, ou seja, já consegue emitir alguns sons. Entre 1 ano e 2 meses, ou seja, aos 18 meses, ele já compreende 150 palavras e fala 50 palavras, tá? Com tons, ritmo e sotaque já que estão mais próximos à língua materna, devido à grande exposição já que ele já foi submetido à língua. E aos 3 anos de idade, ele já consegue falar frases completas e conhece já cerca de 1000 palavras. A característica da linguagem dos bebês aos 3 anos de idade já é muito mais desenvolvida. Então, já tem todas as características do idioma materno daquele bebê. Em relação à fala e aos bebês, nós temos 2 teóricos, Skinner e Chomsky. Skinner
ele era um teórico que acreditava que a linguagem era adquirida pelo aprendizado, ou seja, por meio do reforço externo e da modelagem parental cuidadosa. Para ele, a linguagem era aprendida nos bebês assim como um rato que aprende a apertar uma alavanca. Você vai monitorando, vai gerenciando recompensas, vai estimulando aquele aprendizado e no final a criança vai aprender como todo comportamento animal que é aprendido. Tá? Então, pelo monitoramento e gerenciamento de recompensas. Já Chomsky, ele fez essa teorização após análise, tá? Então, ele acredita que todo indivíduo tem uma faculdade da linguagem inata. Ou seja, ele acredita que o ser humano já nasce como se fosse com todos os idiomas de forma primitiva na mente. E a exposição a determinado idioma gera uma seleção dessa língua na mente do bebê. Então, a gente já nasce com uma gramática universal, com uma fonética universal, que a exposição vai causar uma seleção dessa linguagem na nossa mente, tá? Hoje em dia, nós já temos outras teorias que regem essa parte, tá? Hoje nós acreditamos que os bebês são universalistas linguísticos. Então, inicialmente eles reconhecem muitas mudanças fonéticas, depois eles tornam-se mais aptos aos sons da língua nativa. Inicialmente, os bebês reconhecem tudo, mas eles vão se tornando mais adaptados aos sons da língua que estão expostos, tá? Aqui embaixo eu coloquei para vocês alguns fatores importantes que nós devemos levar em conta em relação à linguagem nos bebês. Primeiro ponto, a interação social. A interação social é muito importante para o desenvolvimento da linguagem das crianças, dos bebês, tá? Que é por meio dela que eles estarão expostos ao idioma nativo. Um estudo também já mostrou que o rosto do falante, as expressões faciais, a forma como ele movimenta a língua, a musculatura, para poder emitir a linguagem, ao falar com o bebê, também influencia muito no desenvolvimento da linguagem dos bebês. Um exemplo que eu posso dar para que vocês entendam isso melhor, foi a nossa dificuldade de entender as pessoas, pelo menos eu tive essa dificuldade, nos tempos da pandemia, que não estávamos acostumados com o uso de máscaras. Muitas vezes eu não entendia o que a outra pessoa estava falando, por não conseguir ver a movimentação, a leitura labial da pessoa. Então, além disso, nós também temos as pistas prosódicas. Então, as pistas prosódicas são os padrões de sons de um determinado idioma. Então, na fala, na duração, nas mudanças de sonoridade e no tom das palavras, tá? Então, as crianças precisam destas pistas, dessas características dos sons do idioma materno para poderem ter essa linguagem desenvolvida na mente delas, tá? Elas aprendem por esses padrões como vai ser o funcionamento daquele idioma. Além disso, nós temos as probabilidades transicionais, que é a forma como o bebê inicialmente vai se comunicar. Então, por exemplo, sopa. Nós sabemos que o nosso entendimento ocorre de sílaba a sílaba, som a som. Então, o bebê, ao ouvir so, automaticamente a mente dele já vai se programar para todas as próximas possibilidades que podem constituir essa palavra. Ele não sabe qual palavra vai ser formada, mas a próxima sílaba, o próximo som que virá, será, na mente do bebê, aquele que tiver maior frequência, o que for mais ouvido por ele. Então, por exemplo, sopa. Ao ouvir so, ele automaticamente pensará nas próximas possibilidades que formarão aquela palavra.
então ele vai pensar em pá para formar sopa. Só que, por exemplo, se a sopa estiver quente, a chance do quem estiver vir depois do pá de sopa é muito baixa. Então, o bebê pensará em sopa, mas dificilmente ele pensará em quente após sopa. Isso que são as probabilidades transicionais. São as probabilidades de outros sons estarem vindo completando uma palavra. É assim que o bebê vai aprender inicialmente. Temos também o período crítico, que é um período no qual não se sabe exatamente com que idade isso ocorre, mas é um período no qual o aprendizado do bebê simplesmente direciona-se para o idioma materno e começa a sair daquela linguagem universalista, que é em decorrência desse período crítico, que muitas vezes após a puberdade, alguns cientistas colocam que é após a puberdade, outros colocam que dos bebês após aqueles 2 anos de vida, mais ou menos, 1 ano e meio, que nós temos dificuldade para poder entender outros idiomas mais tarde ou aprender um novo idioma, tá? Porque o nosso cérebro, ele já vai estar acostumado com a nossa língua materna. E outra coisa importante que determina o aprendizado da linguagem dos bebês é o maternês. Maternês ou paternês é aquela linguagem mais voltada para as crianças que muitas vezes nós fazemos, tá? Então, são sons com tons mais altos, um ritmo mais lento e com a entonação muito marcada nas palavras. Aquela linguagem que a gente já está acostumado a falar com as crianças. Então, estudos já mostraram que, em relação a bebês de 3 anos, em relação a escolher o maternês ou uma forma de falar comum aos outros seres humanos, como a gente se relaciona com adultos, os bebês preferem que seja falado com eles utilizando o maternês, porque isso facilita o aprendizado deles e facilita também o entendimento do idioma e das características do idioma. Por meio desse maternês, o bebê vai entender melhor o que está sendo dito a ele. Agora nós vamos estudar o cérebro e a linguagem em si. Bom, muitas partes do cérebro estão envolvidas no processo da linguagem. Eu coloquei aqui para vocês uma figura com as 47 áreas de Brodmann, tá? Para vocês terem uma noção em relação à anatomia e às partes da linguagem. O desenvolvimento da linguagem, os processos da linguagem no cérebro, eles foram inicialmente estudados em decorrência das afasias. Então, ao estudar as afasias, consequentemente, eles conseguiram descobrir como o processamento da linguagem ocorre no cérebro. Não são áreas fáceis de entender, essa parte do cérebro em si, com os cientistas. Foi um processo longo, está sendo, ainda há muitas descobertas a serem feitas, tá? Mas só para vocês entenderem, eu coloquei aqui para vocês a anatomia, que nós vamos estudar direitinho em cada afasia que eu vou colocar aqui para vocês. As áreas cerebrais, elas se interconectam. Então, não são áreas isoladas. Nós sabemos que o cérebro, ele se trabalha de forma conjunta. Não existe apenas uma área específica para a linguagem isoladamente. Elas se interconectam. E uma curiosidade para vocês é que 93% das pessoas, o hemisfério cerebral esquerdo é dominante para a linguagem. Bom, o primeiro modelo a ser desenvolvido foi o de Wernicke-Geschwind, que eles descobriram, depois da descoberta das áreas de Broca e de Wernicke, que são áreas importantes para a linguagem, uma via que existia conectando a área de Wernicke com a área de Broca. Então, inicialmente, pensava-se que a comunicação entre a área de Wernicke,
que analisava os sinais acústicos que formavam as palavras, e a área de Broca, que organiza e articula a fala, eram conectadas por essa via chamada fascículo arqueado, que é uma via unidirecional que auxilia na produção da fala. Em relação à leitura e à escrita, acreditava-se que a capacidade de ler e escrever também dependia dessas duas áreas de Wernicke e de Broca. Então, em relação à leitura, a área de Wernicke receberia os sinais do córtex visual esquerdo e os padrões auditivos correspondentes ao que estava sendo dito, e no caso da escrita, a atividade auditiva, ou seja, a audição, era convertida em eferências motoras, ou seja, na motricidade na região pré-motora, tá? Que é uma região que fica aqui um pouco acima da área de Broca. Esse é um modelo que já está desatualizado, porque hoje acredita-se que as áreas cerebrais interconectam-se, como eu disse para vocês, e a linguagem não depende apenas da área de Wernicke e da área de Broca, mas depende de muitas outras áreas que eu coloquei aqui para vocês, tá? E esse fascículo arqueado, ele não é mais uma via unidirecional, mas sim uma via bidirecional, que vai interconectar áreas maiores do córtex sensorial com áreas pré-frontais e pré-motoras. Além disso, sabe-se que há conexões entre o processamento de conceitos e de palavras mediante esse fascículo arqueado, que agora é uma via bidirecional. E essas áreas também exercem um controle e agem nos processos de atenção e de memória de trabalho. Percebam que antes sabia-se de duas áreas principais responsáveis pela linguagem, a área de Wernicke e a área de Broca. Mas hoje sabe-se que muitas outras áreas do cérebro estão responsáveis pela linguagem também. Além disso, tema de implementação da linguagem, que ele é caracterizado pelas áreas de Broca, pelas áreas de Wernicke, setores específicos do córtex insular e os núcleos da base. Esses três grandes sistemas que eu coloquei para vocês, eles se interconectam, tá? Então, eles recebem e produzem a linguagem e agem também no conceito da linguagem, no significado da linguagem, na interpretação desse significado da linguagem no nosso cérebro. O sistema de implementação, ele analisa os sinais sonoros para que eles ativem um conhecimento conceitual. Ele também fornece a base para a construção de sons e de gramática no nosso cérebro e também vai controlar a produção da fala. Então, as áreas de Broca, de Wernicke e alguns outros setores específicos do córtex insular e núcleos da base. Tá? O núcleo da base também está representado aqui nessa imagem. O segundo sistema é o sistema de mediação. Ele anatomicamente está formado por áreas que circundam o sistema de implementação. E a função dele também se relaciona a isso. Ele é um setor intermediário entre o sistema de implementação e o sistema conceitual, que é o terceiro que eu coloquei aqui para vocês. Ele é formado de inúmeras regiões distribuídas nas áreas de associação, temporal, parietal e frontal. São áreas que estão no cérebro mesmo, realmente, ao redor das áreas de implementação. Ele age como uma conexão entre a implementação e a conceituação. Já o terceiro sistema, que é o sistema conceitual, são um conjunto de regiões que estão distribuídas pelas áreas associativas do nosso cérebro. Então, ele vai agir
com a distribuição dessas áreas associativas, que são áreas que vão agir no entendimento das coisas, na associação, na conceituação das palavras. Agora nós vamos entrar na área das afasias. Primeiro, é importante a gente conceituar, né? O que são as afasias? Afasia é a perda parcial ou completa das capacidades da linguagem, devido a lesões encefálicas, ou seja, lesões no cérebro mesmo em si. Muitas vezes não ocorre a perda das faculdades cognitivas, ou seja, a inteligência da pessoa, podemos dizer assim, o entendimento dela e muito menos a capacidade de mover os músculos utilizados na fala. Então, vocês precisam entender que as afasias elas não são causadas por dificuldade nos músculos da língua ou nas cordas vocais, no aparelho fonador, mas ela é um processo que há no cérebro da pessoa. Então, são lesões no cérebro da pessoa que vai fazer com que ela não consiga mais produzir a linguagem, se comunicar. Pode haver perda da capacidade de repetição, pode haver dificuldade no entendimento, dificuldade na fala, mas isso não ocorre por deficiências no aparelho fonador, ou, se for linguagem de sinais, pela dificuldade de movimentação das mãos. Não, isso é causado pelas lesões no cérebro, no encéfalo em si, tá? Algumas causas das afasias: acidente vascular cerebral, AVC, tumores cerebrais, encefalites e traumatismos crânioencefálicos. Então, pode haver, por exemplo, morte do tecido ou algum dano no tecido cerebral em si, ou perda da conexão com outras áreas do cérebro. São muitos os fatores que podem causar as afasias. A primeira afasia que eu trouxe para vocês foi a afasia de Broca. O que é a afasia de Broca? É um distúrbio de produção da fala, uma afasia, que com o prejuízo no processamento gramatical, ou seja, a característica da afasia de Broca é a dificuldade gramatical. Os pacientes têm a fala difícil e lenta. A articulação das palavras, dos sons, do ritmo, da entonação, ela fica difícil, ela fica comprometida. E falta a entonação melódica da fala normal. Então, eu coloquei para vocês 2 vídeos de exemplo da afasia de Broca e da afasia de Wernicke, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, tá? Para poder vocês terem isso na mente de vocês guardados. Quais as áreas atingidas na afasia de Broca? Giro frontal inferior esquerdo, campos frontais vizinhos ao giro frontal inferior esquerdo, a substância branca que está abaixo, a ínsula e nos núcleos da base, giro temporal superior anterior da ínsula, uma ilha de córtex nas profundezas do hemisfério cerebral. Então, engloba as áreas 44, 45, 6, 8, 9, 10 e 46 das áreas de Brodmann. Eu vou mostrar para vocês na imagem no próximo slide. Como ocorre a afasia de Broca? A pessoa tem uma boa compreensão, mas a repetição, entendimento da gramática em si, das frases, fica comprometido. Ela não consegue entender o que você está dizendo para ela. Ela não consegue repetir o que você pede para repetir, tá? Ela não consegue encontrar as palavras, fica procurando as palavras, uma coisa que se chama anomia, e não consegue produzir os sons adequados das palavras. Nos casos graves, quando muitas áreas dessas aqui são atingidas, a pessoa não vai conseguir mais emitir os sons, vai ocorrer o mutismo, tá? Mas eu preciso que vocês também diferenciem uma observação que eu coloquei aqui para vocês, é que existem 2 tipos de afasia de Broca, uma mais branda e uma mais difícil, uma mais complexa. Quando o dano está restrito às áreas de Broca ou à substância branca que fica abaixo dela, subjacente, coloquei aqui para vocês, nós temos a condição afasia da área de Broca.
que é uma versão mais moderada, não vai haver tantas consequências para o indivíduo, para o paciente vítima dessa afasia. Diferentemente da verdadeira afasia de Broca, que é quando atinge mais áreas, aí a linguagem fica ainda mais comprometida. Então agora eu coloquei aqui para vocês a imagem mostrando todas aquelas áreas. Ínsula e núcleos da base. Aqui, percebam essa região enegrecida aqui nessa imagem, essa região mais escura. Giro frontal inferior esquerdo. Aqui os constituintes da área de Broca são afetados. E os campos frontais vizinhos a essa área. Então, engloba aqui a área 10, 6, 46, 8 e 9 das áreas de Brodmann. Então, agora um videozinho para vocês. Então, vocês conseguiram perceber que aquela característica que eu falei para vocês de procurar as palavras, a anomia está muito presente na afasia de Broca. Agora, a afasia de Wernicke. O que é a afasia de Wernicke? É um distúrbio também da fala, como toda e qualquer afasia, só que ocorre a troca da ordem dos sons e do grupo de sons que constituem as palavras. Eles adicionam ou subtraem uma palavra num local inadequado numa frase, que causa um prejuízo no nosso entendimento. Distorcem o plano fonêmico. Então, eles distorcem os sons, as características dos sons, colocam sons em locais errados ou excluem sons de locais que não poderiam ser excluídos e causa prejuízo no nosso entendimento. Ocorre em danos na região do córtex auditivo, área 22. Em casos graves, o giro temporal médio, substância branca profunda. Como ocorre? A fala dos pacientes flui sem esforço, é melódica e produzida em ritmo normal. Muitas vezes não é possível entender o conteúdo da fala, devido a esses erros que eu coloquei aqui para vocês, esse grupo de sons, porque os sons, os fonemas, são muito importantes para o nosso entendimento, nós como ouvintes. E eles também têm dificuldades em entender as palavras ditas por outras pessoas. Então, além de dificultar nosso entendimento como ouvinte, o entendimento deles também é prejudicado. De forma simples, a fala deles é fluente, mesmo com todas essas trocas de ordem de sons, a fala é fluente, ocorre a fala. Mas a compreensão é difícil. Então, eu coloquei aqui as áreas que são mais atingidas na afasia de Wernicke, córtex temporal superior e posterior esquerdo, está marcado aqui para vocês, e o giro temporal médio e a área de Wernicke. Então, engloba aqui a área 21, 37 e 22. E eu coloquei para vocês também um vídeo, para vocês compreenderem melhor. Então, vocês conseguiram perceber que a fala dele já é muito mais entendível do que em relação à fala da afasia de Broca. Tá? Eu coloquei aqui uma lista que resume todas essas afasias, além das afasias de Broca e de Wernicke, que eu tratei com mais detalhes para vocês. Nós temos outros tipos de afasia. Na afasia de condução, eles não conseguem repetir as frases de forma literal, como nós pedimos para que repitam, e eles não reúnem os fonemas efetivamente, os fonemas que são aqueles sons das palavras. O discurso deles, a fala e a compreensão ficam menos comprometidos, tá? Então, eu coloquei aqui um resumo para vocês. Áreas afetadas, giro temporal superior e supramarginal esquerdos. Afasia global. Eles são incapazes de compreender o que nós falamos, de formular também, repetir frases, formular frases. E a afasia global é uma das mais complexas, porque ela engloba as afasias de Broca
e de Wernicke, e também da de condução, tá? Então, as áreas do cérebro que são afetadas são muitas e é muito complicado porque a repetição fica muito comprometida, a compreensão fica muito comprometida e a fala fica também muito comprometida, fica uma fala escassa, não fluente. Além dessas, temos as afasias transcortical motora e transcortical sensorial, tá? Na afasia motora transcortical, como ocorre nos afásicos de Broca, não existe a fluência na fala, mas eles conseguem repetir frases e até mesmo as frases muito longas, tá? Então, eu coloquei para vocês. A repetição fica intacta ou bastante preservada. Na sensorial, transcortical sensorial, a repetição também fica intacta ou bastante preservada. Eles apresentam uma fala fluente, mas a compreensão é comprometida. E eles têm, além disso, uma característica da transcortical sensorial é que a dificuldade para designar objetos, nomear objetos, fica muito comprometida também. Percebam que a transcortical motora e a transcortical sensorial são áreas próximas à área de Broca e à área de Wernicke. Então, as características podem ser um pouco similares, tá? Atente-se nisso para não confundir, mas sempre há diferenças. Percebam que a capacidade de repetição ela fica preservada nas transcorticais, enquanto na de Broca e de Wernicke ela fica mais prejudicada. Coloquei aqui para vocês as áreas da afasia de condução, tá? Que é aquela afasia que não consegue repetir as frases, tem dificuldade nos sons das palavras. E a afasia global. Muitas áreas são atingidas na afasia global, áreas importantes na comunicação, área de Wernicke, de Broca, áreas 43, 41. Temos aqui também danos na parte mais interior do cérebro, tá? Isso causa uma dificuldade muito grande na afasia global, que o paciente fica, a linguagem, a fala fica muito comprometida. E para finalizar a nossa aula, eu gostaria de comentar sobre a afasia em pessoas bilíngues e afasias em pessoas surdas. Afasias em pessoas bilíngues, a resposta a esse dano cerebral que gera uma afasia vai depender de muitos fatores, tá? Então depende da ordem que os idiomas foram aprendidos, da fluência em cada idioma, do quão recente o idioma foi utilizado, se a pessoa aprendeu os idiomas ao mesmo tempo, se ela tem níveis equivalentes de fluência naquele idioma, se a lesão vai produzir deficiências similares em ambos, se eles foram aprendidos ao mesmo tempo e em níveis similares de fluência, porque as áreas que eles vão ocupar no cérebro, as conexões cerebrais do cérebro desses dois idiomas serão muito parecidas, então ambos serão afetados igualmente. Se eles forem aprendidos em tempos diferentes, um poderá apenas ser mais afetado que o outro. E por que um será mais afetado que o outro? Porque eles vão utilizar, digamos assim, populações de neurônios diferentes, tá? Então, a primeira língua vai utilizar um determinado tipo de população de neurônio, a segunda outro tipo de população de neurônio, e mesmo que estejam sobrepostas no cérebro os dois idiomas, as afasias vão agir de forma diferente quando os idiomas foram aprendidos em tempos diferentes. Então, para repetir, se forem idiomas aprendidos em tempos iguais, com níveis de fluências iguais, vão agir como se fossem duas línguas maternas aprendidas pelaquela pessoa, podemos dizer assim, e as afasias vão agir de forma semelhante. Então, os dois idiomas serão igualmente afetados. Se forem aprendidos em tempos diferentes, vão ocupar populações de neurônios diferentes e uma poderá ser mais afetada que a outra. Em pessoas surdas, ou seja, que utilizam linguagem de sinais, por exemplo, Libras, linguagem brasileira de sinais, para se comunicar, as lesões
no hemisfério esquerdo, como eu disse que 93% das pessoas utilizam o hemisfério esquerdo para a comunicação, é o hemisfério dominante para a comunicação. A linguagem de sinais dessas pessoas também vai ter deficiências similares às da afasias da fala, porque ela afeta a linguagem, seja ela a utilização da linguagem de sinais, seja a utilização da linguagem de vocalização da fala. Então, a afasia vai afetar a pessoa surda também, da mesma forma que afeta uma pessoa que se comunica utilizando a fala. A afasia de Broca, por exemplo, em pessoas surdas, a compreensão será boa, mas a dificuldade de falar, entre aspas, a dificuldade de se comunicar, de fazer a linguagem por meio da linguagem de sinais vai ser comprometida, tá? Então é importante que vocês saibam que, assim como nas afasias que ocorrem na fonação da pessoa, ela não consegue se comunicar ou entender, não é em decorrência de deficiências nos músculos da fala, deficiências no aparelho fonador. Isso também não vai ocorrer nas pessoas surdas. Ela não vai ter dificuldade de movimentação das mãos, mas ela vai ter a dificuldade de compreender e de conseguir transmitir o que ela quer dizer. Então, a dificuldade é cerebral, não é motora. Então, além disso, eu também coloquei aqui mais um slide para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no ramo da ficção em relação a essa parte das afasias, ano passado eu li o livro Vox e recomendo para vocês, muito bom, porque a linguagem ela vai além de um conhecimento que vocês estão adquirindo aqui para a Olimpíada. Ela age em nossas vidas para a produção de ficção, de conhecimento, comunicação. A linguagem também é um ato político, de você se comunicar, de você ter voz na comunidade. Então é justamente sobre isso que o livro se trata. Bom, é uma distopia, se vocês se interessam por distopia, procurem, leiam, um livro muito bom, recomendo, tá? E trata realmente disso. E se, de repente, um governo autoritário começasse a provocar afasia, mas não todas as pessoas, apenas nas mulheres como um controle social, tá? Imagine a dificuldade que seria para essas pessoas provocar uma afasia como um controle social, como para poder controlar realmente a população, tá? Então deixo essa recomendação aqui para vocês. E é isso, pessoal. Eu desejo uma ótima prova para vocês. Prestem bastante atenção, dediquem-se, eu sei que vocês vão arrasar. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, críticas, enviem no meu Instagram. Se quiserem receber esses slides também, me enviem lá no meu Instagram que eu envio para vocês. Me mandem uma mensagem que eu envio tudo direitinho para vocês, tá bom? Desejo uma ótima prova. Obrigado por assistir a minha aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Se tiverem dúvidas, me enviem. Eu buscarei o máximo para responder essas dúvidas de vocês. O que eu não souber, eu vou atrás para poder responder essas dúvidas. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.